Sabe, às vezes a gente encontra profecias nos lugares mais inesperados. E se uma delas, uma profecia de mais de 2.500 anos, estivesse escondida não num pergaminho antigo, mas dentro dos circuitos de um dos maiores vilões do terror moderno, essa história que a gente vai desvendar agora. Olha só isso. É aqui que tudo começa. E é uma semelhança que, sério, vai muito além de uma simples coincidência. De um lado, a gente tem a visão do profeta Daniel, uma estátua gigante com pés de ferro misturado com barro. E do outro, a estrutura interna do Springtrap, o pesadelo de Five Nights at Freddy's. A imagem fala por si. É o mesmo projeto, a mesma falha estrutural. E o mais maluco é que o texto antigo descreve essa falha com uma precisão que chega a dar arrepio. A profecia fala exatamente disso. Uma união forçada, uma fusão que até parece forte por fora, mas que já carrega dentro dela a própria destruição. Uma aliança que, simplesmente, não tem como se sustentar. E é exatamente isso que a gente vê no corpo do William Afton dentro do Springtrap. Ele é a profecia em movimento. Pensa bem, o ferro rígido do endoesqueleto metálico, perfurando e se fundindo com o barro da carne humana dele, apodrecendo. Isso não é uma união, é um tormento puro. É a prova viva do transhumanismo que deu terrivelmente errado, onde a tentativa de virar um deus através da máquina, na verdade, só cria uma aberração. E essa forma grotesca era só um espelho do que ele fazia. A corrupção do corpo refletia a corrupção do caráter. A história de como ele chegou ao poder parece que foi tirada linha por linha do mesmo roteiro antigo. No livro de Daniel, é descrito um tal de homem vil, e os paralelos com o Afton são de cair o queixo. O texto diz que ele sobe ao poder com intrigas, não na força bruta. E o que o Afton faz? Usa a fachada feliz da Fazbear Entertainment para esconder os crimes. Diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais. O Afton joga no lixo qualquer moralidade, sacrifica a própria família por causa da sua obsessão. Diz que ele honrará um deus das fortalezas. E qual o deus do Afton? A tecnologia, o metal, o poder de dar vida ao que está morto. E, acima de tudo, ele engrandecer-se-á acima de todo Deus na crença maluca de que pode driblar a própria morte. A maior arma dele não era uma faca, era um sorriso. Aquela máscara dourada e amigável do Springbone, uma imagem de alegria, de inocência infantil, que ele usava para chegar perto das vítimas. A benevolência ali não era um sentimento, era camuflagem. E foi com essa máscara que ele cometeu a profanação máxima. A sala segura, a Safe Room, o nome já diz tudo, né? Era para ser um refúgio, um santuário, mas ele transformou esse lugar no seu altar de sacrifícios particular, um matadouro bem debaixo do nariz de todo mundo. Um sacrilégio completo. Mas a heresia mais profunda dele foi pegar um conceito sagrado e distorcer completamente. Na Bíblia, remanescente é um símbolo de esperança, um grupo de fiéis que sobrevive. Afton pegou essa palavra e a transformou em algo nojento. O remnant dele é uma substância literal, extraída da agonia das almas que ele torturou para servir de combustível para a imortalidade egoísta dele. Ele não preserva a alma, ele consome a alma. E esse ato de transformar a alma em bateria, de fundir um assassino com a sua arma do crime, de colocar a morte onde deveria haver vida, isso tem nome. É colocar a impureza máxima no lugar que deveria ser sagrado. É a personificação moderna do que chamam de abominação da desolação. E é aqui que a gente entende o plano final. O Afton não era um simples assassino em série, ele era uma espécie de teólogo do mal. O projeto dele não era sobre morte, era sobre tomar o controle dela. Era sobre usurpar o poder divino e se tornar o senhor da própria eternidade. Só que tem um detalhe. Toda pessoa que se declara um deus tem um destino certo. E não é um trono no céu, é o banco dos réus. E o julgamento de William Afton, esse estava só começando. De repente, ele se vê num lugar que ele não consegue controlar. Um inferno pessoal, feito sob medida, conhecido como Ultimate Custom Night. E a ironia? O juiz não é uma entidade divina. O júri e os carrascos são as mesmas almas que ele aprisionou. E ali, o poder se inverte de um jeito absoluto. O medo, que era a principal arma dele, agora é inútil. O arquiteto da dor de todo mundo está preso na sua própria máquina de tortura. E as suas criações, elas não têm mais medo dele. E não há escapatória. Nem mesmo ser aniquilado, deixar de existir, é uma opção. Um espírito, o mais vingativo de todos, faz questão de garantir que aquele ciclo de tormento nunca termine. A justiça ali não é um evento, é uma condição permanente.
é para sempre. O que nos leva a uma última e arrepiante pergunta. Será que esse purgatório digital, esse pesadelo interativo que não acaba nunca, é a versão moderna do que a profecia de Daniel descreveu? Uma ressurreição não para a vida, mas para a vergonha e o desprezo eterno? E isso dá um sentido completamente novo para a frase mais famosa do Afton. Eu sempre volto, deixa de ser uma ameaça e vira quase um credo desesperado. É a rebelião inútil dele contra o fim, uma recusa em aceitar que, para ele, o julgamento já chegou. A questão é que os retornos dele nunca são triunfos, são estágios de uma decadência sem fim. Ele vai se desfazendo, a carne podre vira osso quebrado, o osso quebrado vira um eco digital, um fantasma dentro da própria máquina que ele adorava. Cada retorno o afasta mais da humanidade, do poder, de tudo que ele queria. Essa rebelião não cria um Deus, só gera degradação. No fim das contas, a jornada de William Afton é uma parábola aterrorizante. A tentativa dele de usar a tecnologia para vencer a morte e se coroar um Deus não o elevou a nada, apenas o quebrou. Não forjou um ser divino, mas sim uma monstruosidade fraturada, presa numa existência de tormento eterno. O monstro de ferro e barro, preso para sempre na profecia que ele mesmo se esforçou tanto para cumprir.